Olá, seja bem-vindo à aula de relatório de estágio. Nesta aula você vai aprender como fazer o seu relatório de estágio e também tirar as suas dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos começar primeiro com o que é relatório de estágio. O relatório de estágio nada mais é do que as descrições das atividades que você exerceu durante seu período prático dentro da empresa. E você vai descrever isso de forma sucinta e minuciosa dentro deste relatório. Vamos às dicas. Dica número 1. Tire bastante foto do período em que você estiver estagiando. Essas fotos serão de extrema importância para o seu relatório de estágio. Dica número 2. Anote. Leve uma agenda, um caderno, tenha um papel e uma caneta sempre em mãos para anotar as atividades que você exerceu durante aquele dia e pontos importantes que você queira destacar no seu relatório de estágio. Dica número 3. Faça o seu relatório de estágio por partes. Não precisa ter pressa e nem pressão para exercer e fazer este relatório de estágio, pois na pressa você acaba esquecendo de algo que seria muito importante para você acrescentar no seu relatório de estágio. Então, para você, aluno que está fazendo seu relatório de estágio, tenha sempre em mente que fazer com pressa ou pressão às vezes não sai do jeito que nós gostaríamos. Então, o ideal é que você faça com calma e devagar. Então, reserve um tempo para fazer o seu relatório de estágio. Uma das dicas que eu dou é que você faça o seu relatório de estágio por páginas, por exemplo. Estabeleça uma meta por dia. Por exemplo, hoje eu farei 5 páginas deste relatório. Fazendo assim, você consegue fazer sem pressa, sem pressão, sai uma coisa muito bem organizada, muito bem estruturada e no final você consegue aí um 10 nesse relatório de estágio, hein? Então, sem mais delongas, vem comigo neste vídeo que eu ainda vou fazer com você um relatório de estágio para sanar todas as suas dúvidas. Voltamos aqui para mostrar para vocês como que é feito o relatório de estágio. Esse vai ser um passo a passo para que vocês possam fazer o relatório de estágio de vocês de acordo com o modelo que é passado para os alunos da Escola Técnica Imperador Educacional, Unidade de Gestão e Indústria. Bom, este é o modelo passado e informado para todos os alunos da escola. No final deste modelo, nós temos algumas observações que precisam ser analisadas por todos os alunos. Aqui nós temos as informações gerais deste documento, tá? Explica que é um documento que contém um relato completo e objetivo do cumprimento de estágio exigido regimentalmente por algumas instituições que lhe dão às vezes outras características próprias e peculiares, contendo as experiências vividas, os programas desenvolvidos e os objetivos propostos e alcançados aí no seu relatório de estágio. Ele também diz aqui que ele é um relatório final que deverá ser apresentado no original com os verbos na primeira pessoa em folha de papel, que é o A4, né, que é esse daqui que nós já estamos usando. Tem que ter aqui um espaço de 1,5 centímetro, tem que estar justificado, tem que estar nas fontes Arial ou Times New Roman, tamanho 12, tá bom? A paginação das folhas, né, deverá ser feita a partir da identificação. Podem ser contadas a partir da folha de rosto. Aqui nós temos a outra informação, que deve ser feita em organismo arábico dentro das margens direita e superior, a 2 centímetros da borda. Então, todas as informações aqui são válidas para o aluno que estiver fazendo um relatório de estágio, ok? Nós vamos aqui fazer um preenchimento juntos desse relatório de estágio, para que você, aluno, consiga visualizar como você deve fazer, quais passos deve seguir para poder montar o seu relatório de estágio sem nenhuma dificuldade, certo? Então, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho mais para a gente ficar em uma folha só. Pronto. Primeira página, Escola Técnica Imperador, curso técnico em, vamos fazer aqui, eu vou colocar o curso de administração, vou basear esse relatório
todo em um curso de administração, tá? Percebam que em nenhum momento eu troquei a fonte e troquei a numeração da fonte. Eu só fiz o preenchimento. O relatório de vocês já está na fonte e tamanho de fonte adequado. Então, eu só vou fazer preenchimentos. Se essa daqui é Arial 14, eu vou continuar com Arial 14. Aqui em lugar de unidade para o APEPAS. É a unidade da instituição, tá? Bom, relatório de estágio de conclusão de curso, né, permanece o mesmo. Percebam que aqui nesse parênteses onde tem nome de aluno, já mudou aqui, ó, o tamanho da fonte. E com isso eu só vou continuar, eu só vou substituir. Vou colocar o meu nome de aluno, tá? Aqui para o PEPAS Pará, pede aqui a atualização do mês atual e o ano atual que eu estou fazendo esse relatório. Então, o mês atual aqui é outubro, /2022. Vamos para a segunda página de preenchimento. Nome do aluno novamente. Percebam que eu estou só substituindo as informações. Não estou trocando fonte, não estou trocando tamanho, porque o modelo de relatório de estágio já vem na fonte e tamanho adequado para este documento. Nós temos aqui novamente o relatório de conclusão de curso e aqui nós temos um pequeno texto. Relatório de conclusão de curso apresentado à coordenação da Escola Técnica Imperador como requisito parcial para aprovação e conclusão do curso em... E aí eu vou colocar meu curso, né? Que é administração. E aí você vai colocar o seu curso. Aqui nós temos novamente para me colocar o mês e o ano. Então vou colocar aqui novamente o mês e o ano. Apenas substituindo as informações. Para a terceira página, relatório de conclusão de curso apresentado à coordenação do curso técnico em, vamos colocar novamente, administração. No mês de, vou apresentar meu relatório agora no mês de outubro, então vou colocar aqui, mês de outubro de 2022. Examinado por... Então, aqui eu vou colocar o nome do meu supervisor que vai assinar o meu relatório de estágio. Esse supervisor foi a pessoa que me acompanhou na empresa em que eu fiz o estágio, que ficou responsável em tirar as minhas dúvidas, me acompanhar. Então, é aqui que eu vou colocar o nome dele. E neste caso, eu vou colocar aqui a Larissa, né, que é a gerente administrativa que vai assinar o meu relatório de estágio. E aqui eu vou colocar o cargo que ela ocupa aqui na empresa, né? E vou colocar o registro profissional dela. Pronto. Aqui em coordenação pedagógica, eu vou colocar apenas o nome da coordenação da Escola Técnica Imperador, Unidade Gestão e Indústria. Eu vou dar um enterzinho aqui para eu poder colocar o nome da pessoa que vai corrigir o meu relatório de estágio. Neste caso, é a diretora Ana Angélica Prontinho. Aqui eu deixei a letra maiúscula do supervisor, mas eu posso, tá? Colocar em minúscula também, para seguir o ritmo da mesma fonte, o mesmo tamanho e esteticamente o relatório fica melhor quando ele é feito de uma forma só, tá?
Pronto. Terceira página, ok. Vamos para a nossa quarta página. Aqui é uma lista de siglas. Lista de siglas são siglas que você vai usar no seu relatório de estágio, em que você precisa identificar o que é aquela determinada sigla. No meu relatório de estágio, por exemplo, eu vou utilizar a sigla OSM. OSM, que para a administração, essa sigla é Organização, Sistemas e Métodos. Vou também usar uma outra sigla, vou usar a sigla Vou usar a sigla 5S. E aí vou descrever o que essa sigla significa. Bom, essas são as siglas que eu vou usar. Notem que aqui a minha fonte está no Arial, mas o tamanho ficou 14. E o ideal que para escrita, para descrição, tá? Para descrição, o ideal é que meu tamanho seja tamanho 12. Então, venho aqui e vou alterar para o tamanho 12. Eu posso deixar outra no tamanho 14? Eu posso deixar a sigla no tamanho 14? Sim, você pode deixar a sigla no tamanho 14, sem problema nenhum. Tá ok? Porque ela segue aqui o tamanho da fonte da minha identificação da página. E tudo bem. Se eu tiver mais siglas para acrescentar, eu posso acrescentar aqui embaixo sem problema nenhum. Certo? Aqui nós já vamos ver se o meu texto está justificado. Aonde eu vejo que o meu texto está justificado? Bem aqui, olha. Aqui é a justificação. Se você passar o mouse em cima, você consegue ver o que é a justificação. É alinhar o texto. Então, aqui eu percebo que o meu texto não está alinhado.
Percebam que está marcando a forma da direita para a esquerda, tá? De um canto para o outro. Então, eu vou aqui e vou clicar em justificar. Pronto, texto justificar. E bem aqui eu consigo ver o espaçamento do meu texto. E eu vou verificar se o meu texto está justificado em 1,5, que é o tamanho padrão. E ele já está. Então, eu não preciso mais justificar. Eu não preciso mais fazer o espaçamento. Com isso, nós podemos seguir para a próxima página. A minha próxima página é o sumário. E eu aconselho que o sumário seja feito ao final do seu relatório, porque no final do seu relatório você vai conseguir identificar as páginas de introdução, de objetivo, de identificação, de histórico, de desenvolvimento do estágio, de conclusão e todas as páginas seguintes. Então, vamos deixar para fazer o sumário no último instante, depois que eu já preenchi todo o meu relatório, ok? Com isso aqui, nós vamos ver também a introdução. Nós vamos começar a introdução. Bom, voltamos aqui para a introdução. Na introdução, vocês já vão ver aqui de cara que é um item obrigatório no seu relatório. E tem uma informação em vermelho que é importante que você leia para que você tenha a base para fazer a sua introdução. Aqui diz que é elaborado com base no registro de atividades desenvolvidas no período de estágio supervisionado, descrevendo de forma detalhada as experiências vivenciadas cotidianamente, constituir de uma forma concreta as atividades desenvolvidas, explanar sobre a prática do estágio. Então, aqui eu já fiz aqui uma pequena introdução deste relatório, do que eu estou apresentando neste relatório. Então, vamos lá. Então, aqui eu posso apagar, né? Ou se eu for escrever aqui em cima, por exemplo, a minha introdução, depois eu tenho que colocar em preto, tirar essa cor vermelha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, né, a minha introdução que eu já tinha feito. Vou colocar aqui. Pronto, vou apagar essas informações em vermelho, que já não são mais de minha utilidade. Introdução tá na fonte Arial, tamanho 14. Esse obrigatório eu posso retirar daqui. Ele não faz parte mais do meu relatório de estágio. Ele estava ali apenas como instrução. Vou aqui ver a minha introdução. Ó, ela tá no tamanho 9, então eu vou alterar para tamanho 12, que é o tamanho de descrição de relatório, tá? Neste relatório, continuo com a minha fonte Arial. Percebam que eu não mudo a fonte é a mesma do início ao fim. A fonte Arial do início ao fim do meu relatório. Bom, aqui eu vou justificar o meu texto, porque vocês percebam que não está justificado, então vou justificá-lo. Vou colocar em tamanho 1,5, que é o padrão. Pronto, e agora vou aqui fazer as minhas alterações, né? Essa é a minha introdução, uma pequena introdução onde eu descrevo, onde eu apresento a empresa, sua história, discorro sobre a minha área de atuação, a minha correlação com o estágio, o curso de administração. Aqui eu coloco o nome da empresa, vou colocar aqui empresa Escola Técnica Então, aí você vai descrever a sua empresa, tá? Colocar o nome da sua empresa, onde você estagiou, bom? Fazendo uma pequena introdução no seu relatório. Na página seguinte, aqui é a minha cópia, né? Então, vamos lá. Na página seguinte, nós temos o objetivo. Percebam que o objetivo também aqui está aparecendo com o número 1, mas se o número 1 é a introdução, então o objetivo é o número 2. Eu venho aqui e faço a minha alteração. Prontinho, 2, objetivo. Percebam que aqui ó, é Arial 14 e eu vou verificar se aqui também ficou Arial 14. Se sim, ótimo. Aqui tem uma breve introdução do objetivo, né, que é um relatório ora apresentado. Tem como objetivo mostrar de forma abrangente todas as fases das atividades vivenciadas durante o estágio, que foi realizado, você vai escrever na empresa tal, no período tal. Mas para complementar, eu também fiz uma breve
um breve comentário sobre o meu estágio, né? Então, vou colocar aqui o breve comentário que eu fiz e vou colocar aqui em cima, tá? Percebam que, ó, ele já até saiu aqui da minha linha, né? De correta aqui, minha linha reta, então eu venho aqui, ó, eu vou arrumá-lo. Venho aqui nesses dois xizinhos, né, dessas barrinhas e trago eles para a mesma linha, ficar de forma reta. E agora eu vou justificar meu texto, né? Ele já tá todo justificado, né? Não precisa, ó, justificando. Vou colocar na minha fonte 12, meu espaçamento de 1,5, pronto. Vou trocar as letras vermelhas para pretas, meu relatório não pode ter letras vermelhas. Vou dar um espaçozinho aqui para ficar melhor, pronto. Aqui também eu acho que dá um espaço fica mais, o estético do relatório fica mais bonito. Então vamos lá, o estágio complementa e aperfeiçoa o ensino ministrado. Pronto, o relatório era apresentado tem como objetivo mostrar de forma abrangente todas as atividades na empresa. Vou colocar bem aqui a empresa, né? A empresa que eu estou fazendo, meu estágio é na escola técnica aqui eu vou colocar o nome da empresa onde eu estou fazendo o estágio, tá bom? E aqui eu vou colocar o período. Vou colocar no período de 16 de agosto de 2022 a 20 de outubro de 2022. Você vai verificar o período de estágio na sua carta de estágio, no seu contrato de estágio que você faz antes de entrar na empresa. Você deve lembrar que o seu estágio tem que ter 300 horas totais, sendo feitas de 6 horas diárias ou de 4 horas diárias, mas elas precisam bater no final 300 horas. Então, nesse período, eu vou colocar o período que eu estagiei. Aqui é uma data fictícia que eu estou colocando para que a gente possa fazer junto este relatório. Bom, objetivo realizado, vamos para a próxima página. Vou tirar aqui a minha informação que eu tinha deixado próximo para eu poder fazer a substituição. E aqui no terceiro item, nós temos a identificação. Vou tirar essa parte obrigatória, porque ela não faz parte aqui do meu relatório de estágio para entrega. Olha só que bonitinho, a gente já tem aqui nosso objetivo realizado, introdução, o sumário nós vamos fazer no final, temos aqui a lista de sigla, temos aqui a página de assinaturas, temos a folha de rosto e temos a capa, já todas num padrão. Olha como que fica bonito, como que fica um relatório esteticamente bonito, organizado, né? Dá a sensação de que o aluno ou a aluna se dedicou em fazer este relatório de estágio e isso conta muito para a sua pontuação final, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa identificação. Aqui, ó, esses dados que estão em vermelho é para te mostrar que você precisa fazer o preenchimento dessas informações. Isso não quer dizer que você deve entregar o seu relatório com essas letras em vermelho. Você deve, depois do preenchimento ou antes do preenchimento, você já deve alterar a cor para a cor preta. Então, vamos lá. Eu já vou alterar aqui a cor preta, né? Porque eu já vou fazer os meus preenchimentos. Então, aqui tem nos 3.1, nós temos os dados de estagiário. Aqui, nome completo de estagiário. Então, eu vou fazer a minha descrição completa de estagiário, né? Percebam que em nenhum momento eu alterei a fonte do meu relatório e nem o tamanho da fonte dela, porque já está no tamanho ideal, tá bom? Vamos fazer aqui o preenchimento.
Vamos aqui para o telefone. Ó, eu vou fazer a alteração aqui, ó. Que início de frase, né, se começa com letra maiúscula. Vou colocar o meu telefone. E aí o aluno pode colocar o telefone dele, tá bom? O e-mail. Vou colocar o meu e-mail. E o aluno pode colocar o e-mail dele. Deve, na verdade, tá? Colocar o e-mail. O meu curso e ano de conclusão. E aqui vou colocar o curso, que é a administração. Vou colocar que o meu ano de conclusão foi no ano de 2021. Ano de conclusão, se você não souber, você deve entrar em contato com a Secretaria Pedagógica para poder te informar qual foi o ano de finalização da sua turma. Bom, vou agora ver aqui, ó, se os meus dados estão justificados, né? Se não tiver, vamos justificar, pronto. Vamos ver se está no espaçamento. Se não tiver, vamos colocar o espaçamento. Pronto. Vamos aos dados da empresa. Vou colocar aqui os dados da empresa. Eu sempre gosto de deixar o nome da empresa em caixa alta, para que a gente consiga identificar o mais rápido possível a empresa em que você estagiou. Vamos aqui, endereço da empresa, vou colocar o endereço aqui, né? Vou colocar a cidade, também é importante, tá? Colocar a cidade. Por que é importante colocar a cidade? Porque muitas vezes a empresa tem uma filial aqui na cidade de Parauapebas, mas na verdade a matriz dela é em outro local. Então, se a matriz dela foi em outro local e no cartão de CNPJ da empresa, no seu contrato foi feito com o CNPJ da matriz, então no seu relatório você terá que colocar o endereço da matriz. Então, é sempre bom identificar a cidade aonde está situada a empresa. Vamos colocar aqui o número de telefone da empresa, sempre com DDD, tá bom? Do setor que estagiou. Eu estagiei no setor administrativo, então vou colocar aqui setor administrativo. E você vai colocar o setor onde você estagiou, tá? A função que ocupou, o período de estágio, início e término das horas de duração. Então, vou colocar aqui, ó, depois de estágio, vou colocar. A função foi estagiária. De administração. Vamos lá, iniciou em, vou colocar aqui, ó, de 16 de agosto de 2022 a 20 de outubro de 2022, com 6 horas diárias, totalizando as 300 horas no estágio, né? Totalizando as 300 horas. Pronto. Preenchido, vou verificar se está justificado. Se não tiver, vou justificar. Se não estiver espaçamento, já está no espaçamento, então a gente só continua. Pronto. Dados de identificação preenchidos. Vamos para a próxima página. Na próxima página, você vai ter que discorrer um pouco sobre o histórico da empresa. O histórico da empresa, como a empresa foi fundada. Às vezes a empresa tem uma história muito bacana que dá para você colocar aqui de uma forma sucinta no seu relatório. Então, o que é o histórico da empresa? É como ela foi fundada, quem são seus fundadores, qual que é a missão, a visão, os valores da empresa. Então, faça um breve resumo do histórico da empresa para colocar no seu relatório, tá? Eu preparei aqui um histórico, um pequeno histórico da empresa que eu vou descrever aqui.
aqui nesse histórico eu coloquei, né? Quem somos, vamos justificar, ó, já está no espaçamento, já está na cor preta. Então, eu só vou verificar aqui, ó, quem somos, né? Vou botar aqui. Pronto. Quem somos, o nosso propósito, esse aqui a gente pode deixar no meio, tá? Para destacar nossa visão, os nossos valores. Aqui as políticas, né? Deixa eu só colocar aqui. As políticas da empresa, pode só colocar aqui no meio, prontinho. Pronto. Então, fiz um breve resumo, né, do histórico da empresa, que já está toda justificada, continua com a mesma fonte, com o mesmo tamanho de fonte, não fugindo do padrão que já está o meu relatório, tá? Vamos seguindo, depois que eu já fiz um breve resumo aqui do histórico da empresa. E aí, vem a nossa parte de desenvolvimento. A parte do desenvolvimento é a parte de descrição das atividades que eu realizei no meu estágio supervisionado. Aqui nós temos uma breve informação que, como eu disse, é ideal que o aluno leia, releia quantas vezes for possível e preciso para que entenda o que este relatório está pedindo. E aqui diz, ó, que é um relato de todas as atividades desenvolvidas pelo estagiário, o que fez, sigam estes passos, o que você fez, como você fez, o local, o que utilizou, o tempo que gastou e as demais características que você acha relevante para colocar no seu relatório. Importante que este conteúdo aqui de descrição geral de atividades tem que ter no mínimo 5 páginas completas. Então, no mínimo, a minha descrição de atividades e desenvolvimento tem que ter 5 páginas. A gente recebe e ouve muito de alunos que fazem esse relatório de estágio dizendo que, mas as minhas atividades são repetitivas, eu faço isso todo dia, é a mesma coisa, com os mesmos materiais. Então, descreva de forma sucinta, minimalista, como que você faz, onde que começa, como começa, que horas inicia, que horas termina. Seja minimalista no seu relatório de estágio para que pelo menos você consiga preencher 5 páginas da atividade descrita, da atividade que você vai descrever, certo? Eu preparei aqui uma atividade específica que eu vou descrever aqui neste relatório com vocês. Bom, aqui na descrição geral das atividades, desenvolvimento, eu já fiz um desenvolvimento aqui das minhas atividades do período do estágio e eu vou agora editá-las, né, com vocês. Aqui está a minha descrição de como eu fazia, eu pontuei algumas coisas, né, que são interessantes, tipo organização de agenda, atendimento, organização, preenchimento, prestação de serviço, atividades que eu fazia no meu estágio e que eu descrevi a forma como eu fazia, como eu fazia e o tempo gasto nessas atividades. Então, é isso que você a intenção do relatório de estágio é que você faça isso, pontue as atividades que você fazia e descreva essa atividade, como ela era feita, como é feito, o tempo que foi gasto, como que você iniciou, se teve alguma coisa no meio do caminho que exigiu mais atenção. Então, descreva, seja minimalista na descrição da sua atividade. Aqui eu vou editar, né, justificar, o meu texto está todo desalinhado, não está na fonte adequada do meu relatório, né, porque eu fiz um bloco separado, então eu vou aqui editar conforme o meu relatório. Vocês percebam que este texto aqui que eu descrevi, ele está
na fonte calibre e a minha fonte do meu relatório é Arial. Então, eu venho aqui, vou trocar por Arial. A minha fonte do meu relatório de descrição é tamanho 12, então vou colocar tamanho 12. Vou justificar aqui o meu texto, alinhar ele. Vou dar o espaçamento de 1,5, que é o ideal aqui para o meu relatório de estágio. Pronto. Feito isso, a minha descrição aqui de geral de atividade, do meu desenvolvimento, do meu período de estágio está concluído, né? Eu consegui descrever aqui, pontuei as minhas atividades, consegui descrever o que eu fazia, né? De uma forma que eu conseguisse preencher as minhas 5 páginas aqui de estágio. E aí eu fiz uma pontuação aqui, ó, de 4.1, a minha correlação com o curso, né? O que eu vi no curso que eu consegui aplicar no meu estágio. É interessante que você faça isso. É interessante que você faça uma correlação do seu curso com o seu estágio. Pode ser de alguma disciplina específica que você viu no seu curso teórico, que você conseguiu aplicar de forma de uma disciplina, por exemplo, que você conseguiu aplicar no seu estágio prático, né? Então, aqui eu fiz uma correlação, né, com o nome da empresa, uma correlação com a empresa, da disciplina que eu mais vi, né, durante o meu estágio, né? Também aqui eu já justifiquei, já coloquei no tamanho certo, já coloquei o meu espaçamento certinho. Pronto. Então, aqui o meu desenvolvimento de estágio está completo. Eu já concluí aqui esta parte. Após isso, nós temos aí a conclusão. Um pouco mais para cima, que tá muito para baixo. Pronto. Conclusão. Vou tirar aqui esse obrigatório. Ele não faz parte do meu relatório, ele só é uma instrução, tá? E aqui tem uma informação bacana sobre a conclusão que você deve ler para que possa te abrir a mente, para que você possa fazer uma conclusão bacana aí das suas atividades desenvolvidas no seu estágio. Eu fiz aqui uma conclusão, tá? Então eu vou tirar aqui, vou botar aqui para vocês, vou alterar aqui a minha empresa, que eu tinha deixado a outra. Percebam que esta fonte também está numa fonte errada, né? Porque ela foi feita no mesmo bloco que eu estava fazendo desenvolvimento. Ela está numa fonte errada, não está justificada, não está com o espaçamento correto, então nós vamos agora fazer as edições corretas. Vou colocar aqui para minha fonte Arial, vou colocar no meu tamanho 12, vou justificar o meu texto, vou colocar o espaçamento de 1,5. Pronto, minha conclusão foi feita, né? Eu descrevi aqui, consegui descrever um pouco do que eu aprendi no meu estágio obrigatório. Após isso, nós temos as referências bibliográficas. O que são as referências bibliográficas? São os sites, livros, apostilas, manuais técnicos, revista, jornal, que você se baseou para fazer o seu relatório. Por exemplo, você desenvolveu uma atividade no seu trabalho que você buscou mais informações sobre esse trabalho em um determinado site, em uma determinada apostila, em um determinado livro. Então, você precisa, nas referências bibliográficas, descrever o site, descrever o livro, descrever o jornal, aonde foi que você viu aquela determinada informação,
que te baseou no seu relatório de estágio. Entendam que é baseamento, ela te esclareceu, ela abriu a mente. Você não deve fazer cópias, você não pode copiar uma informação de um site, ou de um livro, ou de um jornal, ou de uma apostila, porque isso, sem dar os créditos ao autor, né? Porque isso, na verdade, é cópia, né? É Ctrl+C, Ctrl+V. E não é aceito no seu relatório de estágio, porque relatório de estágio é um documento único, ele é um documento pessoal, onde você descreve com suas palavras o que foi aprendido e o que foi visto. Então, aqui, ó, nós temos a NBR 6023, que é a regra da ABNT, que rege como eu devo descrever, colocar o site, o livro, a apostila, o manual técnico que eu me baseei. Então, é importante que você pesquise sobre essa regra para que no seu relatório as referências bibliográficas fiquem de forma correta, ok? Eu vou colocar aqui as minhas referências, que eu me baseei em algumas coisas, para ter redigido este desenvolvimento do meu relatório de estágio, tá bom? Eu vou tirar aqui esse obrigatório, porque é só uma instrução, tá? E vou colocar aqui as minhas referências bibliográficas. Bom, aqui eu já coloquei, né, as minhas referências bibliográficas de acordo com a regra, colocando o nome da matéria, qual ano, de onde eu tirei, quando foi acessado, né? Então, para cada site, cada referência que você colocar, tem uma regra na ABNT e que você precisa consultar para colocar de forma correta, tá? Arquivo, jornal, revista, manual técnico, livro, site de internet, todos eles têm uma regra na hora de você identificar colocar nas referências bibliográficas, tá bom? Então, aqui já coloquei as minhas referências. E no próximo passo, eu tenho aqui uma informação sobre os anexos seguintes, tá? Caso tenha gráficos, tabelas, fotos, esquemas, formulários, desenho em geral e etc., devem ser enumerados conforme citados no texto, servem para fundamentação e comprovação e ilustração. Por exemplo, se no seu desenvolvimento você quer mostrar uma planilha, e aí você vai colocar lá no seu desenvolvimento como mostra a planilha, e em cima da planilha você vai colocar uma numeração, por exemplo, numeração 1. E aqui em anexo, somente no anexo é que você vai colocar a foto da planilha e vai numerar planilha número 1. Que aí a pessoa que está corrigindo o seu relatório vai conseguir identificar que aquela planilha que foi falada no seu desenvolvimento está no anexo, tá bom? E ela vai poder ir lá ver a planilha ou a imagem que você queira mostrar, tá? Ou alguma citação que você queira colocar, tá bom? E aqui nós temos a NBR 14.724, que é a norma da ABNT, que fala sobre a situação dos anexos, dos gráficos, de como você deve fazer. Então, se você tiver mais dúvidas, você pode entrar na regra, pesquisar a regra da ABNT, como você deve fazer de forma certa colocar esses anexos, ok? Bom, vamos para a próxima página. Que a próxima página aqui é o anexo de lista de figuras. Eu vou excluir essa página, né? Ela não precisa ficar aqui para mim no meu relatório de estágio. Então, eu consigo subir aqui meu anexo de figuras. Pronto. Aqui em lista de figuras, você pode colocar fotos suas. Você deve colocar as fotos suas trabalhando no seu estágio. É enriquecedor para o seu relatório de estágio. Então, tire fotos durante o período de estágio e coloque no seu relatório de estágio no mínimo 4 fotos que identifique você fazendo trabalhos diferentes que você descreveu no seu relatório de estágio, tá bom? Eu separei aqui uma foto para colocar, só para colocar como exemplo como você deve colocar legenda, como você consegue organizar a sua foto dentro da página, tá bom? Então, vou aqui, ó, inserir imagem,
vou aqui em área de trabalho, onde tem a minha foto, né? Eu vou pegar aqui essa foto 2, vou inserir ela aqui, que é uma foto trabalhando. Vou editar ela aqui, vou colocar ela 10x15, porque é o ideal para mim. E embaixo dessa foto eu vou colocar a legenda dela. Eu vou colocar aqui foto 1, que é uma foto só. E vou descrever, né? Bom, aqui eu coloquei a foto, né, e coloquei a legenda. Você vai colocar se é a primeira, segunda, terceira foto, vai colocar o serviço executado naquela foto e o autor, que no caso, você, o próprio aluno, já que foi você que tirou. Aqui, na legenda de foto, pode ficar a minha fonte Arial, mas eu posso diminuir aqui a fonte para 10, tá? Ou 9, desde que se encaixe, eu consegui visualizar, né, esta legenda embaixo da minha foto. Então, tamanho 9 aqui para mim tá agradável. Pronto, e aqui você pode colocar outra foto embaixo, para que aí fique um trabalho bem bonito esteticamente, comprovando as atividades que você exerceu durante o seu estágio, tá? Logo em seguida, nós temos o anexo B. O anexo B são as fichas de estágio. São aquelas fichas que você vai descrever o que você fez no dia, naquela data específica do seu estágio. Não precisa ser um parágrafo inteiro, você não precisa ter que preencher todo este quadradinho com as atividades. Você só precisa, porque na verdade você já descreveu o seu trabalho no desenvolvimento. Então, na ficha de estágio, você vai colocar com apenas uma frase o que você fez naquele dia, ou até 2 frases o que você fez naquele dia. Você vai colocar a sua data, a data que foi feito, o que você fez, e aqui nessa caixinha de supervisor é onde o seu supervisor de estágio deverá assinar, comprovando que naquele dia você realmente realizou aquela atividade. Aqui nós vamos fazer o preenchimento com o seu nome, com o seu curso, com a empresa, com o orientador do estágio, para que a gente possa seguir e fazer E você deve fazer isso, um detalhe, você deve fazer isso em todas as datas que você esteve fazendo o seu relatório de estágio, o seu estágio supervisionado, tá? Bem aqui embaixo tem uma observação que diz que o aluno pode copiar semanalmente essa página, ele pode tirar essa página e ir escrevendo semanalmente o que ele fez. Por quê? Por que a gente dá essa orientação? Porque muitas vezes, quando você faz o seu relatório, você faz o seu estágio, você vai fazendo as atividades e você acaba esquecendo. Quando você senta para fazer o seu relatório de estágio, você acaba esquecendo o que você fez naquele dia, a atividade que você desenvolveu aquele dia. Então, acaba que você fica meio que perdido na hora de fazer o seu relatório de estágio. Então, a gente sempre dá essa orientação. Até te ajuda na hora de você fazer o desenvolvimento do seu relatório de estágio, porque você vai saber exatamente qual foi a atividade que você mais executou, quais foram as atividades que você executou dentro do seu estágio supervisionado, tá bom? Então, essa observação, na hora de entregar o meu relatório de estágio, eu posso retirar. E eu tenho que fazer isso em todas as fichas do meu estágio, para que não fique uma coisa esteticamente feia, tá bom? Então, você vem aqui, tira tudo, e aí você vai preencher as páginas de acordo com as suas atividades. Eu vou aqui preencher a página de acordo com as minhas atividades executadas. Certo, aqui nas minhas fichas de estágio, eu preenchi de acordo com as informações que me solicitava, nome, curso, empresa, meu supervisor.
Coloquei a semana, né? É por semana, então na semana do dia 16/8 de 2022 a 19/8 de 2022, a minha semana, meu dia começou numa terça-feira, né? Então eu deixei especificado isso e descrevi as minhas atividades. Coloquei a data, né, dos dias e descrevi as atividades que eu fiz naquele dia. E eu vou fazer isso até finalizar o meu período de estágio, tá bom? Percebam que na ficha de estágio a fonte é calibre, o tamanho é 12, tá? Continua justificado, está justificado. E aqui no espaçamento continua o espaçamento de 1. Por quê? Porque essas fichas elas precisam ser um pouco um pouco menor para que caiba dentro aqui do papel da folha 4, que é a folha de Word que nós normalmente fazemos documentos. Então, você não precisa trocar essa fonte específica aqui para a Arial. A de fichas de estágio somente, o resto toda na Arial, no tamanho 14 ou no tamanho 12, como já foi mostrado para vocês anteriormente. E aí você vai fazer o preenchimento aí de todas as suas atividades nos dias da semana que você fez no seu estágio supervisionado, ok? Bom, depois de preenchidas as minhas fichas de estágio, nós temos aí o anexo C, que são as fichas de frequência. As fichas de frequência nada mais é do que o ponto, né? Que nós chamamos na empresa, o horário que você entrou, o horário que você saiu, o total de horas diárias, para que o seu supervisor assine essa ficha de frequência. E aqui você vai fazer o mesmo preenchimento, seu nome, o curso, o nome da empresa, o nome do supervisor. Aqui você vai colocar as datas do período do seu estágio. Então, 16/8 de 2022, né? Eu entrei aí às 8 horas da manhã, saí às 14 horas e fiz aí 6 horas de estágio, né? Então, eu fiz 6 horas e aqui meu supervisor vai assinar. Então, eu vou fazer isso com todos os dias em que eu estava no estágio supervisionado, ok? Bom, gente, feito isso, nós vamos voltar para o sumário e fazer o sumário. Lembra que quando a gente começou este conteúdo, nós informamos que o ideal era que fizesse o sumário no final, para que a gente conseguisse numerar o sumário de forma correta, de acordo com as páginas. Então, aqui, vocês podem perceber que o sumário ele começa pela introdução. Então, eu tenho que começar a minha numeração pela introdução. Como que eu faço isso? Né? E se a gente colocar no sumário automático que tem no Word, ele vai numerar todas as páginas, né? Do início da capa, da folha de rosto, da página de assinaturas, da página de siglas, até a página do próprio sumário. Então, como que a gente faz para numerar a partir da introdução? Então, eu vou ensinar para vocês aqui como que nós podemos fazer a numeração dessas páginas a partir dessa página, tá? Ó, você vai colocar o cursor do mouse aqui na folha anterior da introdução, que no caso é a do sumário. Você vai aqui em layout de página, você vai aqui ó, em quebras e você vai colocar próxima página. Pronto. Aqui já foi para a página da introdução. Você vai dar 2 cliques. Já vai abrir a página do cabeçalho, onde nós vamos fazer essa numeração. Percebam que aqui a opção de vincular ao anterior não aparece, ela aparece como excluída. Então, percebam também que a introdução desceu para a próxima página. Então, nós vamos para a página em que você conseguir enxergar a introdução. Você vai dar 2 cliques aqui. Tá vendo que ligou a opção? Agora você vai desligar a opção de vincular ao anterior. Pronto. Você vai colocar aqui, ó, números de página. Você vai escolher se você quer no início, no final da página. Eu vou colocar no início da página e vou colocar a formatação 3, tá? Pronto, aí já ficou aqui, ó. Tá dizendo que essa é a página 7, contando, né? Que tem 6 páginas antes da introdução. Mas a minha introdução eu já contei, né? E até chegar na introdução são 6 páginas,
porque eu tenho a página de capa 1, eu tenho a página de rosto 2, eu tenho a página da assinatura 3, eu tenho a página de cicla 4, eu tenho a página de sumário 5. Então, 6 é a minha introdução. Então, eu venho bem aqui, ó, inserir novamente, venho aqui, ó, em número de páginas, venho aqui no final formatar números de páginas, vou colocar que é para iniciar em 6 e vou colocar um ok. Pronto, colocou aqui que vai iniciar em 6 e é só dar 2 cliques fora dessa linha aqui do cabeçalho. Prontinho, olha aqui a minha introdução na página, a numeração ficou 6. Vamos ver se nas páginas anteriores ficou. Tá vendo que não ficou? Não tem numeração na página de sumário, de sigla, de nada, né? Não tem a numeração, como vocês podem ver. A numeração só aconteceu a partir da página 6, ou seja, a partir da introdução. Ó, 6, 7, 8 e assim por diante. O que eu faço agora? Agora você só vai preencher aqui o seu sumário. Qual que é a página da introdução? 6. Qual que é a página do objetivo? 7. Desculpa, essa aqui foi errada. 7. Qual que é a página da identificação do estagiário? 8. E assim por diante. Aqui na descrição geral de atividades, percebam que está introdução 1, objetivo 2, 3, identificação do estagiário. Aí aqui, ó, 3.1, que é a identificação da empresa, e 3.1.2, que é a identificação do histórico da empresa. Então, 3.1.2, que é o histórico da empresa. Vamos dar aqui uma arrastadazinha, olha só, para caber todo mundo aqui direitinho. Aqui a gente pode diminuir, né, porque tá assim, por causa dos pontinhos, e você pode vir apagando os pontinhos para ficar direitinho, certinho o sumário, tá bom? Pronto, aí aqui na descrição de atividades é o número 4. Se você tiver, por exemplo, algum item que você descreveu como 4.1, 4.2, 4.3, então você vai colocar aqui. Aqui eu pontuei o quê? O 4.1 eu pontuei como a correlação do curso com o estágio, né? Então, vou colocar aqui, ó. Pronto, vou só arrumar aqui a de cima para ficar certinho. Pronto. Vou colocar aqui meus pontinhos e vou colocar o número da minha página. Depois, o que eu vou fazer? Vou colocar todos na mesma fonte, no mesmo tamanho, ok? Vamos fazer isso com todo o sumário, organizar o sumário para que fique de uma forma estética bem bonita, tá bom? Tudo organizadinho. Com isso, nós finalizamos o preenchimento e o estágio. E após isso, você pode enviar para correção. E agora eu quero mostrar para vocês um relatório de estágio de uma das nossas alunas da escola, que teve uma boa pontuação, que está dentro das normas, que ficou tudo direitinho, que para que vocês consigam enxergar como que um relatório tem que ser entregue, como que o visual do relatório conta também na hora da pontuação, ok? Eu vou diminuir aqui um pouquinho para que a gente consiga ver de 2 em 2 páginas. Olha só, como que fica bonito esteticamente o relatório. Eu coloquei o meu nome aqui para que a gente não possa divulgar o nome da aluna, tá bom? Então, olha só, todos estão na fonte Arial, tá? No tamanho 12. Eles iniciaram do início ao fim, iniciou-se e terminou-se com a fonte Arial. Só as fichas de estágio, como dito aqui neste vídeo, que estão na fonte Calibre, no tamanho 12, e tudo bem esta página da ficha de estágio ficar nesta formatação. Então vamos lá, vou rodar aqui, para vocês conseguirem enxergar como que fica visualmente este relatório de estágio, tá? Sempre bem pontuado, bem feito, tá? Com a mesma fonte, com o mesmo tamanho de fonte, tudo preenchido. Aqui essa aluna, para ela tirar um 10, faltou só as imagens que ela não tirou durante o estágio. Por isso nós pedimos a vocês que usem, que abusem das fotos
no seu estágio, para que você consiga agregar aí no seu relatório de estágio.